E aí, galerinha do 8º ano, beleza pura sem mistura, pessoal? Vamos lá com o professor Jefferson do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, pessoal. Vamos para a nossa aula de hoje de matemática, onde vamos estudar equações e incógnitas. No livro didático aí de vocês, página 89 a 91, né? Página 88 a 91. Página 88 a 91. Beleza? Muito bem. Pessoal, vamos para a definição, né? Definição de equação, né? O que é uma equação? Muito bem. Uma equação, pessoal, é uma sentença matemática. Uma sentença matemática, certo? Expressa por uma igualdade entre duas expressões algébricas é uma sentença matemática expressa por uma igualdade entre duas expressões algébricas, certo? Duas expressões algébricas. Beleza? A letra, desculpa aí a letra feia, mas é porque é assim mesmo, é a minha. Certo, pessoal? Então, o que é uma equação? É uma sentença matemática expressa por uma igualdade entre duas expressões algébricas, certo? Vocês já estudaram sobre expressões algébricas, que são aquelas expressões que envolvem letras, não é assim? A álgebra envolve as letras. Até chegarmos no estudo da álgebra, nós estudamos o que? O estudo dos números, não foi? E aí estudamos os conjuntos numéricos e tudo mais. Aí quando chega na álgebra, nós começamos a incluir as letras. Muito bem. Então a equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade entre duas expressões algébricas. Aí você me pergunta, professor, e o que é uma incógnita? Uma incógnita é simplesmente a letra, né? A letra presente em uma equação, certo? Então eu vou colocar até no plural que incógnitas são as letras, né? As letras presentes em uma equação, porque pode ter uma ou mais de uma, beleza? Muito bem. Aí vamos para alguns exemplos, certo? Só para você clarear a sua ideia aí, ó. Eu tenho, por exemplo, 3x ao quadrado menos 4x menos 1 igual a 0, ó. Igual, né, ó? Sentença matemática expressa por uma igualdade, ó. Certo? Muito bem. Aí o seguinte, ó. Eu te pergunto, isso aqui é uma equação? Sim, porque, ó, tem a igualdade, né? Show de bola. Aí eu te pergunto, quais são as incógnitas dessa equação? Aí você vai lá, incógnita x, certo? A incógnita, né, a letra presente na equação, então a incógnita aqui é o x, beleza? Um outro exemplo, ó. X menos y sobre 2 mais x igual a 0. Aí eu te pergunto, isso aqui é uma equação? Ó, é igualdade, né? Beleza. E aí, quais são as incógnitas?
incógnitas x e y, né? São as letras, ó. Eu tenho x, tenho y. Tenho x, tenho y. Certo? Eu não vou colocar assim, ó. Ah, quais são as incógnitas? X, y e x, né? Que tem x, y em cima e y embaixo. Não. E x embaixo. Não. O x é o x. Acabou. Certo? Então é x e y só. Beleza? Muito bem. Aí você pergunta, professor, pode ter 3? Pode. 4? Pode. 5? Pode. 6? Pode. 10? Pode. 20? Pode. Depende da equação, entendeu? Pode ser A, B, C, D, Z? Pode. Tanto que são letras. As incógnitas são as letras. Beleza? Aqui você tem a equação de segundo grau, nesse primeiro exemplo. No segundo exemplo aqui você tem uma fração algébrica, né? Porque eu tenho letra no denominador. E no terceiro exemplo aqui eu vou expressar uma equação do primeiro grau, certo? Ó, a equação que tem a igualdade. E qual é a incógnita? Incógnita é o x. Certinho? Beleza, né, pessoal? Aí é tranquilo essa parte, né? De equação e incógnita. Beleza, puro sem mistura. Deixa eu colocar um novo aqui. Aí nós temos também, pessoal, o conjunto universo, né? Conjunto universo. Certo? Que é representado pela letra U, que é a mesma coisa de domínio, certo? Ou domínio de uma equação. Certo? O que é isso, professor? Conjunto universo ou domínio de uma equação? Pessoal, são todos os valores possíveis para as incógnitas que eu tenho na equação, certo? São todos os valores possíveis para as incógnitas que eu tenho na equação. São todos os valores possíveis para as incógnitas da equação. Entenderam? Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma equação aqui, ó. 2x mais 3 igual a 0, certo? Aí eu digo, pessoal, ó, quais são os valores da equação para x? Ó, quais são os valores da equação para x igual a 2, 3 e 4? Ó, certo? Quais são os valores da equação para x igual a 2, 3 e 4? Aí onde tem o x eu vou substituir pelo 2, né? Beleza, então aqui, ó, não são os valores possíveis para a minha incógnita da equação? É, professor, então esse aqui é o meu conjunto universo, ou domínio de uma equação, certo? A gente chama também de domínio. Se vocês estiverem no nono ano, vocês vão ver também essa ideia do domínio contra domínio, imagem e tal. Mas por enquanto você tem que pegar essa ideia, ó. Conjunto universo é a mesma cor de domínio da equação, e o domínio da equação são todos os valores possíveis para a incógnita ou as incógnitas da equação. Entenderam? É simples assim. Bem tranquilo, né, pessoal? Isso aí. Isso é o conjunto o universo ou domínio da equação. Certo? Aí nós temos um outro tópico que é conjunto solução ou conjunto verdade. Conjunto solução ou
verdade. Certo? O que é esse conjunto solução ou conjunto verdade? Pode ser expresso, pessoal, pela letra S, né? Conjunto solução. E quando você quiser representar com o V, você define o conjunto verdade, que é a mesma coisa. Professor, conjunto solução e conjunto verdade são diferentes? Não, são a mesma coisa. Tanto faz você dizer conjunto solução como conjunto verdade. E o que é o conjunto solução ou conjunto verdade, professor? É formado pelos elementos do conjunto universo que tornam a sentença verdadeira, certo? Tornam a sentença verdadeira. Você tem uma equação, por exemplo, aí você vai encontrar os valores das incógnitas. Por exemplo, você tem aqui, por exemplo, você tem lá 2x mais 3 igual a 0, né? 2x mais 3 igual a 0. Aí lá na prova eu coloco assim: encontre o conjunto solução desta equação. Você vai ter que encontrar o valor para x que iguale realmente esse termo a 0. Ou seja, o livro de vocês diz aí, ó, é formado pelos elementos do conjunto universo que tornam a sentença verdadeira. Vamos supor que nós damos vários valores para x aqui. X vale 0, por exemplo. Então um conjunto aqui, aí eu digo, x vale 2, vale 3, vale 4, um exemplo, e vale vários números. Aqui é o conjunto universo, beleza? Ou domínio, né? Da equação, tranquilo. Aí eu digo, qual o conjunto solução? Aí você vai ver quais são os elementos do conjunto universo, do domínio, certo? Que satisfazem essa equação. Ou seja, que realmente quando eu substituir aqui no valor de x, vai dar igual a 0. Essa expressão aqui vai dar igual a 0. Vamos encontrar o valor de x, por exemplo. Você vai fazer assim, 2x é igual a menos 3, né? Porque o 3 está aqui, passa para o outro lado dividindo, passa para o outro lado subtraindo, melhor dizendo. Ele está na adição aqui, passa para o outro lado na subtração. X vai ser igual a menos 3 sobre 2, né? Ó, o 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então x é menos 3 sobre 2. Aí aqui eu tinha que ter esse valor, ó, menos 3 sobre 2, né? Por exemplo, aqui é o meu conjunto universo, beleza? Eu disse, não, os valores possíveis para x que eu quero que você use são esses aqui. Beleza, aí eu vou utilizar lá, ó, 2, onde tem o x eu coloco 2, ó, né? 2 vezes x, aí eu vou utilizar esse primeiro valor, ó. 2 vezes 2 mais 3 igual a 0, né? 2 vezes 2, 4. Mais 3, 4 mais 3 é quanto? 7. 7 é igual a 0? Não, então isso aqui é falso. Então o 2, pessoal, no meu conjunto universo aqui tem o 2, né? Eu utilizei o 2 no lugar do x. O 2 vai fazer parte do meu conjunto solução? Não. Certo? Porque não satisfez a minha equação, não satisfez. Vou utilizar o 3 agora, ó, 2 vezes, onde tem o x, estou utilizando essa equação, ó. Onde tem o x, vou utilizar o 3 agora. Mais 3 igual a 0. 2 vezes 3, 6. Mais 3 igual a 0. 6 mais 3 dá 9. 9 é igual a 0? Não, né? Então isso aqui também é falso. Então o 3 também não satisfaz a minha equação. Então não faz parte do meu conjunto de solução. Agora eu vou usar o menos 3 sobre 2. Ó. Utilizar bem aqui, ó, 2 que multiplica menos 3 sobre 2 mais 3 igual a 0. 2 vezes menos 3 dá menos 6, né? Dividido por 2 mais 3 igual a 0. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Mais 3 igual a 0. Menos 3 mais 3 dá 0 igual a 0. E aqui, satisfez a minha equação? Satisfez, né? Então isso aqui é verdade, ó. Entendeu? Isso aqui é verdade, então faz parte do meu conjunto verdade. Aí você representa assim, ó. Conjunto solução igual a menos 3 sobre 2. Entendeu? Ou você pode expressar para o conjunto verdade, ó. É igual a menos 3 sobre 2. Tá entendendo? Por quê? Porque o valor de menos 3 sobre 2 é o que eu substituo no x aqui, nessa minha equação, ó. Vou substituir nessa equação. Aonde tem o x eu vou utilizar o menos 3 sobre 2. E realmente satisfaz a minha equação. Porque ele valida, né? Vai validar a minha equação. Realmente é verdade que se o x
for menos 3 sobre 2, realmente a minha equação vai dar igual a zero. Entendeu? Então isso é o conjunto solução ou conjunto verdade que nós chamamos. Você vai pegar os valores do conjunto universo, vai atribuir a variável x e aquele que satisfazer a minha equação, aqueles elementos, né, do conjunto universo que satisfizerem a minha equação, então é o meu conjunto verdade, certo? Ou seja, geralmente a equação vai ser igual a zero, né? Você tem que igualar ela a zero, geralmente. Então, quando você atribui os valores de x, essa parte aqui, ó, da equação, expressão algébrica, vai ter que ser igual a zero. Aí sim, os valores que você atribuiu a x vão fazer parte do meu conjunto solução, certo? Muito bem. Pessoal, e o outro tópico aí vai falar de equações equivalentes, né? Equações equivalentes. O que são equações equivalentes, pessoal? Quando elas têm o mesmo conjunto solução. Certo? Equações equivalentes que têm o mesmo conjunto de soluções podem ser equações diferentes, mas elas podem ser equivalentes. Por quê? Porque elas têm o mesmo conjunto. E você pode obter uma equação equivalente utilizando duas técnicas, certo? Vamos supor, você tem uma equação aqui, ó. Você tem uma equação 2x mais 1, 2x mais 2, 0, né? O que seria uma equação equivalente a essa, pessoal? Você pode utilizar artifícios, não sei se vocês lembram, nós utilizamos artifícios às vezes de multiplicar ou dividir, adicionar, subtrair. Entendeu? Como assim, professor? Ó, você tem 2x mais 2, né? Você concorda que se eu dividir essa minha equação todinha por 2, dá certo? Que eu estou simplificando, né? Então eu divido, ó, 2x por 2 dá x, mais 2 dividido por 2 dá 1, igual 0 dividido por 2 dá 0. Então são equivalentes, ó. O 2x mais 2 igual a 0 é equivalente ao x mais 2. Por que são equivalentes, professor? Porque eu dividi todos os termos, ó, por um mesmo valor, certo? Tanto eu posso dividir como eu posso, ó, dividir, né, por 2. Agora vamos utilizar essa x mais 1, vamos multiplicar, ó, 2x vezes 2 dá 2x, mais 1 vezes 2 igual 0 vezes 2 é 0. Tá vendo aí, ó? Então tanto eu posso multiplicar por um valor, como eu posso dividir por um valor. Contanto que eu tenho que dividir os dois lados da igualdade, tanto que tem de um lado como que tem do outro. Se eu for multiplicar, tem que multiplicar aqui por todos os termos que tem de um lado da igualdade e tem do outro lado da igualdade, certo? Eu posso dizer, ó, por exemplo, 2x mais 3 igual a 0, por exemplo. Eu posso adicionar também. Vamos supor que eu quero adicionar. Aí vai ficar o quê? 2x mais 2 igual a 0 mais 2. Entendeu? Porque esse 2 eu não vou multiplicar. Eu não estou multiplicando, eu estou somando. Então eu vou somar 2 ao lado esquerdo da igualdade e vou somar do lado direito da igualdade. Então ficaria assim, ó. 2x mais 5, certo? Então essa equação aqui, ó, 2x mais 5 igual a 2, ela é equivalente a mais 3 igual a 0. Por quê? Porque eu somei 2, ó, tanto de um lado da igualdade como do outro. E do jeito que eu utilizei a soma, eu posso utilizar também a subtração, ó. 2x mais 3 igual a 0.
Eu vou subtrair unidade de cada lado. Então subtrai uma unidade desse lado da igualdade, que vai ficar 3 menos 1 igual a 0 menos 1. Aí vai ficar 2x igual a menos 1. Ó, essa equação 2x mais 2 igual a menos 1 é equivalente a 2x mais 3. Tá entendendo, pessoal? Por quê? Porque eu usei esse artifício. Tanto eu posso somar um valor ao lado, e se eu somar de um lado eu tenho que somar do outro. Eu posso subtrair. Se eu subtrair, eu tenho que subtrair dos dois lados da igualdade. Se eu dividir, eu tenho que dividir os dois lados da igualdade, que são todos os termos. Se eu multiplicar, eu tenho que multiplicar dos dois lados da igualdade, que são, eu tenho que multiplicar todos os... Entendeu? Então isso é uma equação equivalente. Você pode utilizar esse artifício. Aí você pode me dizer assim: professor, prove que são equivalentes. Vou te provar agora. Vamos resolver essa daqui, ó. E vamos ver se realmente é equivalente a essa outra. Ó, vou resolver essa e vou encontrar um valor para x. Não tem que ter o mesmo conjunto de solução? Então os valores de x tem que ser o mesmo, certo? Então vou encontrar o valor de x aqui, ó. 2x igual a menos 2, né? Que o 2 foi lá para o outro lado, passou negativo, ó. Tá na soma, passa na subtração. X vai ser igual a menos 2 dividido por 2, né? E vai ser igual ao meu conjunto de solução aqui dessa minha primeira equação, ó. Conjunto de solução vai ser igual a menos 1. Vamos ver se acha a mesma coisa. X é igual. Aqui o 1 não está na adição, passa para o outro lado na subtração. X igual a menos 1. Qual o conjunto de solução dessa equação? Tá vendo como o artifício funciona? Entendeu? O conjunto de solução é o mesmo. Então são equações equivalentes. Mesmo sendo equações diferentes, mas elas são equivalentes, porque tem o mesmo conjunto de solução. Esse artifício de multiplicar todos os termos, ou dividir, ou somar de um lado da igualdade do outro, ou subtrair, são artifícios para você descobrir logo as equações que são equivalentes, entendeu? Isso aqui você vai utilizar dependendo da necessidade. Dentro da matemática, dependendo da necessidade, você vai utilizar. Aqui, ó, se essas equações são equivalentes, ó. Nesse caso, 2x mais 3, vamos encontrar o valor de x, ou seja, o conjunto de solução. 2x vai ser igual a menos 3, que o 3 está na adição, passa para o outro lado na subtração. X é menos 2, né? Então, meu conjunto de solução aqui é menos 3 sobre 2. Vamos ver se também é o conjunto de solução desse. Vai dar certo na adição, vai dar certo no outro, né? Vamos ver se é a mesma coisa, ó. 2x, né? Ó, eu tenho 2 aqui, beleza. Agora eu tenho o 5 na adição, passa para o outro lado na subtração. Vai ser igual a menos 3, né? 2 menos 5 dá menos 3. X vai ser igual a menos 3. Meu conjunto de solução aqui é menos 3 sobre 2. Esse é o conjunto de solução. Tem equações diferentes, ó. 2x mais 3 igual a 0. A minha outra equação é 2x mais 5 igual a 2. Equações diferentes, mas o conjunto de solução é o mesmo. Então, se o conjunto de solução é o mesmo, elas são equações diferentes. Entendeu? Que o artifício funciona. Se ligou na ideia, como é que é o movimento, né? Vamos dizer a história. Show de bola. E um outro tópico é a equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau. Aí você me pergunta, professor, o que é a equação do primeiro grau? Cara, é bem simples, né? Eu digo esses caras assim, mas tem as meninas, né? Pessoal, é bem simples. É quando a incógnita é expoente, certo? Não tem expoente explícito, né? Porque se eu tiver, por exemplo, 2x, qual é o expoente do x? Não aparece. Eu sei que é 1, né? Mas não aparece. Então essa minha equação é aquele primeiro grau. Lembram daqueles graus do monômio, do polinômio que nós estudamos? Lembram? Que a gente tinha lá 2x elevado à quarta, mais 2x elevado à terceira, mais 2x elevado à segunda, mais
2x mais 0. Aí eu te perguntava, qual é o grau desse polinômio? Ah, é de quarto grau, porque tem que analisar o grau maior, né? O grau do polinômio maior vai ser o grau do polinômio. Então esse polinômio é de quarto grau, porque o grau é dado pelo expoente, né? Quarto grau. Então por que é a equação de primeiro grau? Porque o maior grau é, entendeu? Então esse polinômio ele é de primeiro grau, certo? Porque o maior grau é 1, entenderam? Que é o maior expoente. Pessoal, e o 1 tem que expoente? O 1 tem expoente 0, pessoal. Porque ó, 1 vezes x elevado a 0, tá incógnito é o x, mais x elevado a 0 é 1. Fica 1 vezes 1, que é igual a 1. É de grau 0. A constante, ou seja, o termo independente, que nós chamamos também, que é o número que vai com ele, nós chamamos de termo independente. Na verdade, ele é de grau 0, porque ele está multiplicando incógnita elevado a 0. Então ele é de grau 0, entendeu? Nós temos aí uma equação de primeiro grau quando o expoente é 1. Ou seja, não precisa nem aparecer, né? Fica 2x mais 1. E ele tem essa estrutura, ó. Ax mais b igual a 0. Essa é a estrutura, pessoal, da equação do primeiro grau, onde x é a incógnita, certo? É incógnita. Aí ficou muito feio. Então, ó, o x é a incógnita, beleza? E o a e o b, pessoal, são os coeficientes, ó. O a é o coeficiente, certo? Da incógnita, beleza? Ele é o coeficiente da incógnita, certo? E o b, ele também é um coeficiente, só que nós chamamos de elemento neutro. Elemento neutro, certo? É o termo independente, beleza? Que elemento neutro? Elemento independente, pessoal. Termo independente. Termo independente. Na adição, né? É o termo independente, certo? Ele é um coeficiente que não tem variável com ele. É o termo independente. Ele não está ligado a nenhuma variável, né? Vamos dizer assim. Ele está sozinho lá. Por isso que ele está multiplicado pela variável elevada a 0, né? Beleza. Mas como a variável não aparece, então ele é um termo independente. Tranquilo? Aí como é que você encontra a raiz de uma equação no primeiro grau? Fazendo assim, ó. O x vai ser igual a menos b sobre a. Aqui é que você raiz, certo? Aqui é a raiz da equação do primeiro grau, menos b sobre a. Então só você pegar esse termo aqui, independente, troca o sinal dele, né? Se ele tiver mais, você coloca menos. Se ele tiver menos, coloca mais. Você vai trocar o sinal e divide pelo coeficiente a contra o valor da raiz, ou seja, do conjunto solução, né? Porque os valores de x não são o conjunto solução, são os valores do conjunto solução, entendeu? Então, lembrando que a tem que ser diferente de 0, né? 0 não tem uma equação do primeiro grau, concorda? Entendi não, professor. Ó, presta atenção, se tiver 0 vezes x mais 2 dá igual a quanto? Ó, o 0 vezes x, pessoal, vai dar 0. Então não vou ter uma equação do primeiro grau, porque para mim ter uma equação, eu tenho que ter essa variável com expoente 1. Se explicar essa variável aqui por 0, então vai dar 0. Então não é equação do primeiro grau. Entendeu? O a não pode ser 0. E outro detalhe que não pode ser 0, por quê? Porque quando ele vier dividir aqui, nós já vimos que não existe divisão com denominador 0, né? Isso aqui. Então o a não pode ser 0. Beleza? Então a diferente
Tranquilo aí, né, pessoal? Tranquilo, né? E alguns exemplos aqui só pra gente brincar, né? Posso até utilizar esse mesmo exemplo aqui. 2x mais 1 igual a 0. Então, preste atenção para me encontrar a raiz. X vai ser igual. Você pode até fazer assim, ó. Ao meu valor de A, meu coeficiente A é 2, está acompanhando o X, né? E o meu coeficiente B é 1. Não é não? O coeficiente B é o T. Então você tem que começar a tentar entender essa história aí e compreender essa questão dos coeficientes. Coeficiente A é o número que acompanha o X, não é não, ó? Estão vendo a estrutura aqui da equação do primeiro grau? Coeficiente acompanha o X. Coeficiente B é o termo independente. Então você pode já montar aqui, se quiser, para da equação do primeiro grau, para não ter que fazer aquele jogo. Passa para o outro lado, troca sinal, não sei o que. Não. O x é B sobre A na equação do primeiro grau. Então o x vai ser igual a quê? Menos. Quem é B? 1. Quem é A? É 2. Tá aí, ó. Encontrei o x. Encontrei o x. Esse é o meu conjunto solução. Conjunto solução é igual a meio. Certo? Aí às vezes você tem uma equação mais complicada, né? Vamos dizer assim. Assim, ah, professor, mas eu tenho, por exemplo, 2/3 de x mais 4/5 igual a 0. Como é que eu vou encontrar a minha variável x aqui? Qual é o meu conjunto só? Pessoal, é simples, ó. Quem é o teu A? 2/3, né? Quem é o teu 4/5, né? Beleza. Então tu vai fazer o seguinte, ó. Como é que tu encontra o x, né? Não é? Então tu vai só fazer assim, ó. Colocar bem aqui. X 4/5 sobre A. Quem é A? 2/3. Aí tu caiu aqui numa divisão de frações, não foi? Conserva a primeira e multiplica pelo... Vou apagar aqui só para a gente continuar, ó. Ó. Aí daqui tu vai fazer o que, ó? X vai ser igual, conserva a primeira, multiplica pelo... Entendemos, não foi? Você vai fazer uma divisão de fração, você conserva a primeira, que é o numerador, e multiplica essa da segunda. Ou então os extremos pelos meios, mas vamos aqui que é mais fácil, né? X vai ser igual, ó, 4 vezes 3 dá 12, como tem um sinal negativo, né? Mais com menos dá menos. E 5 vezes 2 dá 10. Pronto. 12 sobre 10. Aí tu pode simplificar, né? Por 5. Dá certo? Por 5? Não, por 5 não. Por 2, 6/5. Ah, por 2, né? Você simplifica por 2, ó. Divide por 2 em cima. Divide por 12 por 2 dá 6, né? Menos 6. 10 por 2 dá 5. Conjunto solução é menos 6 sobre 5. Entendeu? É assim que tu encontra. Fica tranquilo, né? Fica tranquilo aí. Então eu dei um exemplo aí mais complicado um pouco para você, né, entender como é que vai funcionar direitinho, beleza? Show de bola. O nosso outro tema, pessoal, é equação fracionária. Certo? É a equação em que pelo menos um termo é uma fração algébrica, ou seja, que tem uma letra no denominador, né? Certo? Pelo menos um termo. Deixa eu apagar esse O aqui. É uma fração algébrica. Professor, o que é uma fração algébrica? Não lembro. É quando você... Entendeu? Você tem uma letra no denominador, então você tem uma fração algébrica. Certo? Então, um exemplo aí, ó. 1 sobre x
mais 2x mais 1 sobre 2, né? Então isso aqui é uma equação fracionária, porque eu tenho uma letra no denominador. Entendeu? Justamente, é simplesmente isso. Eu tenho uma letra no denominador. Acabou, é uma equação fracionária, certo? A fração algébrica, né? Que eu tenho um termo algébrico no denominador, né? Que eu tenho uma letra no denominador. Então a equação fracionária é a mesma ideia. Você tem que ter uma letra no denominador. Ou seja, você tem que ter uma algébrica presente ali naquela equação, para ela ser uma equação fracionária, certo? Aqui, ó. Aqui ele está só explicando que o x não pode ser zero, né? Por isso que ele determina aí que o conjunto universo é igual aos reais o zero, né? Por quê? Porque o x não pode ser zero. Pode ser qualquer número real, porque não foi definido ainda o conjunto universo, né? Eu não defini quais são os valores, então pode ser qualquer número ao menos o zero, que no denominador não pode ser zero. Beleza? Tranquilo. Tranquilo. E o nosso... Ele tem uma observação aí interessante, que ele diz assim, ó, quando tu tem uma função, ó, uma observação bem interessante aí, ó. Isso aqui vai te ajudar a entender algumas coisas. Observação interessante. Quando tu tem dois termos se multiplicando, são iguais a zero, né? Os dois termos estão se multiplicando, eles são iguais a zero. Tu pode igualar cada um a zero. Por exemplo, ó, A é igual a zero e B é igual a zero. Certo? Aqui é um atalho. Beleza? Aí você diz assim, professor, mas por quê? Cara, se tu for resolver isso aqui, cara, ó, pessoal, se tu for resolver isso aqui, ó, tu vai ter A igual a zero. A igual a zero dividido por B, né não? Porque o B está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vai ser do que A igual a zero. Porque zero dividido por qualquer coisa é zero. O outro caso é tu isolar o B ser igual a zero dividido por A. Ó, o A está multiplicando dividindo. Então o B vai ser igual a zero. Porque 0 dividido por A é 0. Aqui eu estou só provando, pessoal, esse atalho, certo? O que eu fiz aqui, ó, foi provar que esse atalho realmente é verdade. Então, o livro te ensina por que tu pode utilizar. Por conta disso, porque é verdade realmente. Então, se tu tem vários termos se multiplicando lá da igualdade e eles estão iguais a 0, tu pode igualar todos a 0. Professor, me dê um exemplo aí. Vou te dar. Aqui um exemplo, ó. Exemplo, vamos supor que tu tem assim, ó, 2 mais x que multiplica 3 mais x, 3x mais 2 que multiplica x menos 2 igual, aqui um exemplo real. Então o que é que esse atalho está me dizendo? Que eu posso igualar cada termo desse a 0. Por quê? Porque eles estão se multiplicando, ó. Cuidado para não dizer assim, 2 é igual a 0, né? Vou igualar o 2 a 0. Depois vou igualar o x a 0. É assim. Você vai igualar cada termo. Cada termo aqui, ó. Certo? Cada um desses termos é que você pode igualar a 0. Então pode ficar 2 mais x igual a 0. 3x mais 2 igual a 0. E x menos 2 igual a 0. É difícil aqui, certo? E aí você já vai conseguir encontrar os valores de x aí. Os valores possíveis para x. Para você resolver esse problema. Certo? Nesse caso aqui, x seria o que? X seria igual a menos 2, né? Porque o 2 passa para lá para o outro lado. Nesse caso, terços, né? Que o 2 está na adição, passa na subtração. Fica menos 2. E o 3 está multiplicando. Certo? E também o x é o conjunto de solução. Para esse problema todinho aqui que eu encontrei,
Esse é o meu conjunto de solução. A solução vai ser o quê? O conjunto de solução são os valores válidos para x, para satisfazer a minha equação. Então, meu conjunto de solução seria menos 2 terços e 2. Entendeu? Esse seria o meu conjunto de solução. Aqui. Menos. Certo? Porque se eu atribuir qualquer um desses valores aqui, eu vou igualar a minha equação a zero. Por quê? Ó, se aqui for menos 2, se aqui for menos 2, o x, menos 2, 0. Se eu multiplicar o zero por tudo isso aqui, não vai dar zero? Então satisfaz a minha equação, entendeu? Se eu utilizar o menos 2 terços, se eu substituir aqui por menos 2 terços, eu vou zerar essa parte aqui, ó. Então se eu multiplicar qualquer uma das outras duas partes por zero, vai dar zero. Entendeu? E aqui se o x for 2, 2 menos 2, 0. Se eu multiplicar isso aqui tudo por zero, vai dar zero. Então esses três valores satisfazem a minha, essa minha equação aqui, né? Então, esse é o meu conjunto de solução, beleza? Então, utilizar, certo? Para facilitar aí a tua vida no futuro. Tranquilo? Pessoal, e o nosso último assunto aqui é sobre fatoração e resolução de equações. Resolução de equações. Aí ele te dá um exemplo, a equação do segundo grau, né? Só que assim, como nós não vimos a equação do segundo grau ainda, e principalmente a história do trinômio quadrado perfeito, mas assim, até que tu pode... Vamos usar esse exemplo mesmo aí, que ele dá... Ó, exemplo. Porque assim, nós não estudamos a equação do segundo grau, mas já estudamos a fatoração do trinômio quadrado perfeito, né? Então dá para vocês entenderem. X ao quadrado menos 10x mais 25 igual a zero. É o seguinte, nós estudamos o trinômio quadrado perfeito, né? O trinômio perfeito, ele tem essa estrutura, né? A ao quadrado menos 2ab quadrado, né? Esse é o trinômio quadrado perfeito. Como é que eu faço a fatoração desse trinômio? Fica a elevado ao quadrado. Entendeu? A menos b elevado ao quadrado. O trinômio quadrado perfeito. Se você disser, professor, não entendi o que foi que o senhor fez aqui. Então você tem que estudar a fatoração do trinômio quadrado perfeito. É porque você não revisou aí o conteúdo, então passou no esquecimento. Então sim, ó. Como é que você resolve isso? Você tem que dar a fatoração de expressões algébricas para poder compreender o que é que eu estou fazendo. Aqui é uma rápida de você fatorar. Lembra que a fatoração é você transformar adições e subtrações em produtos, ou seja, em multiplicações. Então, estou transformando essa adição e subtração aqui em produto. Então, é o que eu estou fazendo aqui, ó. Certo? O que é que eu vou fazer aqui? Quem é o meu valor? Aqui, ó, meu valor de A. É esse primeiro termozinho aqui, só que a raiz quadrada dele. Concorda, ó, que para eu encontrar esse valor de A, eu fiz a raiz quadrada desse termo. Ó, a quadrada de A ao quadrado. Quanto é a raiz quadrada de A ao quadrado? É A. Porque esse 2 daqui do índice cancela com o 2 do expoente. Então sobrou o A, certo? Como é que eu encontrei o B? Eu peguei esse último termo da quadrada dele, ó. B vai ser igual a raiz quadrada de B ao quadrado. Que vai ser quem? Vai ser o B. Entendeu? Então aqui é a mesma coisa, ó. Como é que eu encontro o meu valor de A? Aqui. O primeiro termo, só que a raiz quadrada dele, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado. Que dá quem? Dá x. Que eu cancelo o índice com o expoente aqui, ó. Porque são iguais, né? O índice é 2, então eles se cancelam. Sobra x. Quem é o meu B, professor? É esse meu último, a raiz quadrada dele. Raiz quadrada de 25 vai ser quanto? 5, né? Agora, pessoal, eu consigo montar a minha
forma fatorada, né? Forma fatorada. Só tem um pequeno detalhe. Tu tem que pegar esses dois termos, ó, o A e o B, multiplicar por 2 para ver se dá igual a esse do meio, ó. Se der igual a esse do meio, então tá ok. O teu trinômio é feito. Trinômio por quê, pessoal? Porque são 3 monômios, ó. 1, 2, 3. Então, se bater, essa tua expressão aqui é um trinômio quadrado perfeito. Então, tu pode utilizar a fatoração do trinômio perfeito. Então, para tu encontrar esse termo do meio, tu vai fazer assim, ó. 2 vezes A vezes B. É isso aqui, ó. 2 vezes A vezes B. Aí tu vai multiplicar 2 vezes... Quem é o A? Vezes. Quem é o B? É 5. 2 vezes 5 dá 10, né? Aí o valor é. Então bateu. Preste atenção, ó. Eu extraí o valor de A do primeiro termo, encontrei o valor de A, que é x. Encontrei o valor de B, que é extraindo a raiz quadrada do termo. Encontrei o valor de B, ó. A e B. Agora eu multiplico eles por 2 para encontrar o meu termo aqui, ó. Que é, ó, 2 vezes A vezes B, né? Então, ó, 2 vezes A vezes B, que deu 10x. Então, é o mesmo. Beleza. Então, essa minha expressão é um trinômio quadrado perfeito. Então, eu posso utilizar a equação aqui, ó, que é pegar o A menos o B ao quadrado. É x, ó. Então, x. Quem é o B? É 5. 5, certo? Aí, tu vai e faz o seguinte, ó. X menos y ao quadrado é x menos 5 que multiplica x, não, isso igual a 0, certo? Tu pode resolver dessa forma. Aí utiliza aquele artifício que nós vimos no exemplo anterior. Tu vai igualar cada um desses termos a 0. Entendeu? Então x menos 5 igual a 0. X é igual a 5, raiz da tua equação, certo? E como é do segundo grau e os dois termos aqui são iguais, pode ser mais 5, pode ser menos 5, beleza? Uma outra forma de tu encontrar o conjuntão aqui é da seguinte forma. Teu conjunto de solução aqui é 5, né? E as parcelas são iguais, qualquer um dos dois, se tu igualar a 0, vai dar 5, né? Beleza. Uma outra forma de encontrar é a seguinte, ó. Isso aqui é igual a 0, né? Então, tu pode fazer assim, ó. X menos 5 igual a mais ou menos raiz de 0. Porque eu tenho uma equação do segundo grau, ó. Tem um expoente 2, então pode ser mais ou menos. Igual, né? A... mais ou menos raiz de 0 vai dar o que? Vai dar 0 e mais 5, que dá igual a 5. Vai ser a mesma coisa. O conjunto de solução vai ser igual a 5. Certinho? Então essa é uma das formas, ó, que você utiliza fatoração, que é o nosso tema agora, né? Ó, fatoração e resolução de equação. Faz a fatoração, resolve a equação. Entendeu? Pode funcionar dessa forma. Tranquilo, pessoal? Essa é uma das formas de resolver aí. Show de bola. E o seguinte, pessoal, nosso conteúdo hoje é esse, certo? Se ficou alguma dúvida aí, você pergunta, tá bom? Entre em contato comigo aí pra gente ir esclarecendo as dúvidas, tá ok? Um grande abraço, Deus abençoe. E não esqueçam da nossa atividade de casa, ó, do mês de julho. Você vai escolher lá do livro, 30 questões do livro. Da onde é que eu vou escolher essas questões, professor? Dos capítulos 4 e 5. Tem 97 questões lá. Você vai escolher 30 e vai resolver, certo? E essa vai valer a pontuação, né? Essas 30 questões vai valer a pontuação para montar a tua nota do mês de julho. Beleza? Então, grande abraço a todos. Deus abençoe. Até a nossa próxima aula aí, se Deus quiser.